E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Nesse vídeo, vocês vão estar encontrando as correções e explicações das atividades da semana passada, daquela atividade que eu encaminhei para vocês na semana passada. Então, a gente vai estar revisando, eu vou estar explicando melhor esse conteúdo e corrigindo junto com vocês, tá? Então, eu peço que vocês assistam esse vídeo com o material de vocês em mãos para a gente realizar essas correções em conjunto, beleza? Se ficar alguma dúvida de vocês, vocês encaminham para mim, que eu tento explicar para vocês da melhor maneira possível, e a gente pode também estar marcando uma aula ao vivo, né? Uma aula ali pelo WhatsApp, para que a gente consiga tirar essas dúvidas e melhorar essa compreensão dos conteúdos de vocês, beleza? Vamos para lá então, pega o material e bora para a aula. O tema da nossa aula então é esporte. E aí vocês têm ali: caro estudante, com o objetivo de recapitular algumas das abordagens trabalhadas no ano anterior, nesta semana você vai comparar e diferenciar os tipos de esporte, além de reconhecer a importância da sua prática na vida das pessoas. Certo? Recapitulando então. Se alguém perguntasse a você o que é esporte, o que você responderia? Você já parou para pensar sobre quais esportes já vivenciou na sua escola? Bem, esses são alguns pontos sobre os quais pretendemos fazer você refletir, certo? Então, vocês já pensaram alguma vez sobre isso? O termo esporte se refere a qualquer tipo de prática que seja vinculada a federações e confederações, cujo papel é regulamentar as regras dessa prática. Então, a gente já pode ver aí que esporte está vinculado a federações e confederações, ou seja, eles têm regras regulamentadas, são regras que a gente tem que seguir. Se nós não seguirmos essas regras, nós seremos penalizados, né? Existem as penalidades de cada esporte. Então, isso significa que as regras de um esporte, elas são fixas e não podem ser modificadas em um campeonato oficial, que é o que acontece nos jogos escolares, né? Nos jogos que a gente costuma participar aí, tem as suas regras específicas. Então, o esporte tem regra e elas não podem ser modificadas quando colocada num campeonato oficial. Entretanto, é possível modificar a regra do esporte para práticas de lazer. Por exemplo, é comum em jogo de futsal na escola substituir o tiro livre de uma falta por uma cobrança de lateral. É importante frisar que essas mudanças elas podem ser feitas para melhorar a dinâmica do jogo, sendo de suma importância que o praticante conheça a regra oficial caso participe de um jogo oficial. Portanto, quando a gente faz a modificação, um combinado de regras, né? Quando a gente está ali na sala, na quadra ali, nós vamos jogar futebol. E aí a gente muda essas regras. A gente não utiliza as regras oficiais do jogo, a gente utiliza, tipo, o goleiro linha. Beleza, a gente vai utilizar o goleiro linha hoje. É um combinado de regra que é uma regra que não existe goleiro linha no futsal. Portanto, isso é um combinado, ou seja, a gente vai jogar futebol. Nós não vamos praticar o esporte futebol em si, porque esporte é regra. Jogo tem regras, só que não são regras oficiais regidas por uma confederação ou por uma federação, certo? São regras que a gente pode combinar no início deste jogo, beleza? Então, esporte, a gente tem regras, ele é regido por uma federação ou por uma confederação, né? Federação Brasileira de Futebol, Confederação Brasileira de Futebol, CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Essas são alguns dos órgãos aí que rege as regras desses esportes. Mais ali embaixo nós temos os jogos
pré-desportivos são adaptações de esportes tradicionais e jogos recreativos com o intuito de desenvolver as habilidades físicas e sociais dos participantes, incentivando também o trabalho em equipe. Nos jogos pré-desportivos, os participantes aprendem movimentos básicos das modalidades esportivas, além de entender a função e o modo de execução de ação técnicos táticas, passando a conhecer e respeitar as regras. As regras de um jogo pré-desportivo são semelhantes às regras do esporte, porém com adequações necessárias, preparando seus participantes para a atividade a ser desenvolvida. Essas regras podem ser combinadas pelos participantes. Já as regras de um esporte devem ser respeitadas e cumpridas conforme as normas estabelecidas. Então aí a gente vê que os jogos pré-desportivos são jogos que utilizam, são adaptações feitas para o esporte tradicional, né? Por exemplo, um jogo que a gente costuma muito fazer é aquele 3 dentro, 3 fora. É uma adaptação, né, do jogo de futebol, onde a gente tem ali o goleiro, e aí nós temos um número de jogadores muito mais baixo, né, do que se nós tivermos em uma partida de futsal, por exemplo. Então isso é um jogo pré-desportivo, porque a gente vai estar utilizando algumas das regras do futsal para desenvolver algumas habilidades, só que a gente não está utilizando todas as regras. Então a gente transformou o jogo de futebol em um jogo pré-desportivo, porque ele exige as habilidades do futebol, né? A gente está desenvolvendo essas habilidades entre o pessoal que está participando, porém a gente não está trabalhando ali com o número de jogadores correto, com as regras corretas do jogo, né? Então a gente transformou em um jogo pré-desportivo. E ali nós temos alguns exemplos de jogos pré-desportivos. Nós temos ali o pique-bandeira, bola ao centro, vôlei em sol, pinobol, queimada maluca, vôlei no escuro, entre outros. Nos jogos pré-desportivos, o que vale é a criatividade, a participação, a cooperação de cada um, visando ao bem-estar e ao lazer a socialização de todos os participantes. Então, nada mais é que nos jogos pré-desportivos é um momento em que a gente está aprendendo brincando. A gente está trabalhando, desenvolvendo as habilidades motoras, né, do esporte de uma maneira lúdica. A gente está brincando e, mesmo assim, aprendendo algumas regras, alguns toques, algumas habilidades motoras do esporte específico. E aí nós vamos para as atividades, né, onde nós temos ali 3 questões para responder. Atividade 1 diz ali: complete as lacunas com as palavras que faltam, depois assinale a alternativa que completa a frase corretamente. Aí nós temos ali: os jogos, espacinhos, são adaptações de esportes, espacinhos, e, espacinho, com o objetivo de desenvolver as habilidades físicas e sociais dos participantes. E aí nós temos ali 5 opções de palavrinhas que a gente pode colocar ali naquelas lacunas. Na opção A, nós temos ali desportivos. Vamos ver como é que fica. Os jogos desportivos são adaptações de esportes clássicos e rendimento com o objetivo de desenvolver a habilidade física e social dos participantes. Talvez, só que em momento algum a gente falou de jogo desportivo, a gente falou de jogos pré-desportivos. Então, essa opção ela está errada. Aí nós temos ali na B, pré-desportivos populares e modernos. Vamos tentar completar lá. Os jogos pré-desportivos são adaptações de esportes populares e modernos com o objetivo de desenvolver as habilidades físicas e sociais dos participantes. E aí, soou bem? O que vocês acham? Pode ser, talvez. Vamos tentar na opção C. Opção C ali. Vamos tentar completar lá. Os jogos pré-desportivos são adaptações de esportes tradicionais e jogos recreativos com o objetivo de desenvolver as habilidades físicas e sociais nos participantes.
E aí? O que vocês acham? Para mim, acredito que essa opção seja correta. Vamos tentar as outras. Os os jogos oficiais são adaptações de esportes populares e consumo com o objetivo de desenvolver as habilidades físicas e sociais dos participantes. Acho que não, né? Em momento algum a gente falou que os jogos oficiais são adaptações de esportes, né? Se eles são jogos oficiais, eles não são adaptações, eles são oficiais. Eles são esporte. Então, essa opção está errada. E aí, novamente, a gente tem ali jogos desportivos. São esportes competitivos e tradicionais, será? Não. Então, a nossa opção correta é a opção C, os jogos pré-desportivos tradicionais, os jogos pré-desportivos são adaptações de esportes tradicionais e jogos recreativos com o objetivo de desenvolver habilidades físicas e sociais nos participantes. Então, a opção correta é a opção C. Os jogos pré-desportivos são adaptações de esportes tradicionais e jogos recreativos com o objetivo de desenvolver as habilidades físicas e sociais dos participantes. Na questão 2 ali, ó, diz o seguinte: descreva com suas palavras o que você entendeu por esporte e quais você já praticou. Portanto, ali, ó, o que é um esporte mesmo? Esporte, ele possui regras tabeladas por uma federação ou uma confederação, certo? Então a gente tem alguns esportes específicos aí. Futebol tem a Federação Brasileira de Futebol, né? FBF. Então temos também a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Assim como nós temos a CBA, Confederação Brasileira de Atletismo, nós temos a CBV, que é a Confederação Brasileira de Voleibol, nós temos a CBH, que é a Confederação Brasileira de Handball, certo? Então, esporte tem regras. Nós temos a Confederação Brasileira de Rugby, né, CBR. Então, nós temos essas confederações brasileiras, onde nós temos esses esportes que têm regras específicas, certo? Então, esporte, ele tem regras específicas vinculadas a uma federação e uma confederação, certo? E aí a gente tem ali quais você já praticou. Aí vai de vocês. Se vocês já praticaram algum esporte aí, utilizando as regras de verdade deste esporte, ou se vocês praticaram apenas jogos pré-desportivos, beleza? E aí vamos para a questão 3. A questão 3 ali diz o seguinte: a bola é um elemento fundamental de inúmeras modalidades esportivas, seja ela pequena ou grande, leve ou pesada, branca ou colorida, feita de couro ou material sintético ou outro material qualquer. Um brinquedo quase mágico, com o qual a criança desde cedo estabelece uma relação carinhosa, um objeto de desejo de pessoas de todas as idades e nacionalidades. Diante desta afirmativa, teste os seus conhecimentos identificando os esportes de cada bola, o esporte que cada bola corresponde. Beleza? Então vocês têm ali, ó, 12 bolas, certo? Algumas ali a gente já identifica de cara, né? Futebol, basquete, tênis, vôlei, futebol de salão, bola de sinuca, bola de golfe. A gente tem ali um disco, a gente tem ali uma bola de futebol americano, né? E outras que já ficam um pouco mais difícil, beleza? Então eu vou colocar aí para vocês as respostas corretas e vocês corrijam aí no material de vocês.